Olá, graça e paz, tudo bem com os amados irmãos? Eu já recebi a minha Bíblia 365, uma nova edição da editora Mundo Cristão, que eu pedi aos irmãos para comprarem, porque a partir do dia 1º de janeiro, nosso irmão PH vai disponibilizar para nós um devocional. O PH hoje está congregando na Igreja Batista do Morumbi. Eu não sei se lá na igreja estão preparando algum curso ou alguma meditação sobre essa Bíblia 365. Eu comprei essa Bíblia porque eu gostei da capa, mas tem várias outras capas. Tem letras pequenas e letras grandes. Eu comprei a letra pequena. Ainda bem que dá para ler ainda, né? Graças a Deus, depois da minha cirurgia das cataratas, consigo ler tranquilamente. Quando tenho que usar óculos, porque cansa um pouco os olhos na leitura. Então, recomendo comprarem esta Bíblia. Eu paguei R$ 65,40, né? Mais ou menos isso. Aí está também contido a despesa de correio. Outra coisa que eu gostaria de recomendar aos irmãos: entrem no site orvalho.com. Vou repetir, orvalho.com, que pertence ao pastor Luciano Subirá. O pastor Luciano Subirá estará aqui em São Paulo no ano que vem, numa conferência chamada Graça Transformadora. Conferência Graça Transformadora. Eu creio que nessa oportunidade ele estará lançando, já está à venda nas livrarias, um novo livro do pastor Subirá, que é Graça Transformadora. O evento tem o ingresso, já fiz a minha inscrição aqui. O ingresso, você entra no site lá, orvalho.com, aí vê o dia que você pode assistir a conferência, Tem vários locais no Brasil. Aqui em São Paulo tem uma antes do dia 9 em Guarulhos. Eu escolhi o dia 9 aqui para assistir. É um dia só, das 19h30 até as 22 horas. E parece que tem outra data aqui em São Paulo. Então você entra no site e vê qual é a melhor data para você assistir. O ingresso é R$ 38,50. Já foi pago, a minha inscrição já está paga. Na oportunidade, vocês vão ser brindados gratuitamente com 2 livros. Um novo livro, A Graça Transformadora, do pastor Luciano Subirá, e um outro livro também, que vai estar à sua disposição gratuitamente. Amém? Então, recomendo aí esse congresso Graça Transformadora, e nós seremos muito abençoados pelas palavras do pastor Luciano Subirá. Eu tenho falado com os irmãos aí, no culto das igrejas, a questão do que Deus havia falado comigo, no meu coração, de criar um gozem. E graças a Deus, que o Espírito Santo tem operado na vida dos irmãos, que tem me ajudado aí a compreender o significado do gozem. E eu cada vez mais estou na certeza daquilo que o Senhor quer que nós façamos. Como já falei para os irmãos na igreja, que num culto de oração, num seminário Escola de Oração, ao qual eu participei, na Igreja Aliança do pastor Zé Freitas, Deus me incomodou dizendo que seriam enviados 3 espíritos demoníacos por parte de Satanás, que Satanás iria enviar sobre a Nikkei 3 espíritos: espírito do medo, o espírito da dúvida e na inadequação. Na primeira vez, quando eu recebi essa revelação, eu não entendi muito bem, Poxa vida, o Senhor vai mandar 3 espíritos demoníacos para perturbar a igreja Nikkei de Santo Amaro? Mas com o tempo, com as ministrações que eu estava ouvindo no seminário Escola de Oração, Deus foi me dando uma
uma clareada do que seria esses três espíritos. Eu reclamei com o senhor, falei, senhor, um já é bom, um já é suficiente, já é difícil um, mas você vai enviar logo três, né? Então, uma batalha, pensava eu e penso eu, que vai ser complicado. Mas o que o senhor me revelou nas ministrações que eu ouvi durante o seminário é que esses três espíritos um era o medo, o outro era a dúvida e o outro era a inadequação. Quando eu entendi que os espíritos que Satanás iam enviar seria o medo, a dúvida e inadequação, pensei comigo, tem tudo a ver, porque nós estamos numa fase de transformação na igreja. Eu estou deixando o pastorado da igreja, a pastora Meire hoje é a pastora espiritual, o pastor aí, o pastor Pedro vão ficar aí como pastor do prédio, responsável pela assembleia, né, da Nikkei de Santo Amaro. Então essas mudanças, né, certamente trazem medo, trazem dúvidas e aquele sentimento de inadequação. Será que eu estou preparado para isso? Será que eu vou ser uma boa pastora? Tudo isso permeia a nossa mente, né, neste momento de que nós somos pegos assim abruptamente. Não foi bem abruptamente não, mas eu tenho orado já faz há muito tempo. Antes da pandemia, o senhor já tinha falado comigo para me deixar o pastorado, mas com a pandemia eu fui adiando, né, para ver esses novos acontecimentos aí que estavam acontecendo, que viria a acontecer no ano de 2001. Muitas mudanças ocorreram. Mas eu vejo hoje, né, que o espírito medo, principalmente o espírito medo, está atuando. Eu entendi que o espírito medo atingiria o nosso corpo, ele atacaria o nosso corpo. Com tribulações, provações, sim, mas que tipo de provações e tribulação? E tenho visto, né, pessoas me procurando, ouvindo aí os pedidos de orações, que esse espírito medo vai agir através das enfermidades. Então estamos vendo aí muitos irmãos descobrindo enfermidades graves, né, a qual nós estamos orando. Eu creio na cura, eu creio que Deus tem o poder de curar, porque está na Bíblia. Eu já vi muitos milagres. No começo do meu ministério, como evangelista, eu vi muitos milagres. Crianças paralíticas andando, Senhor restaurando a audição, a fala, só não vi cegos enxergando, mas tudo aquilo que possamos imaginar de milagres sobrenaturais, eu, pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, eu presenciei no meu ministério. E eu creio, né, que aquilo que o Senhor falou para mim, criar um Gozen, o Gozen seria, para mim hoje, a igreja. Mas não essa igreja que nós estamos convivendo no dia de hoje, porque a Covid, esse vírus, arrasou, vamos dizer assim, a lavoura. Não só na religioso, mas também na política, na economia, até no âmbito social. Tudo foi arrasado. O Covid veio para arrasar as lavouras. E eu creio que muitos também são a ideia, a visão dos comentaristas, né, que aquilo que nós conhecíamos antes da Covid, ela não existe mais. Então existe uma nova perspectiva de uma nova, vamos dizer, uma palavra feia, né? Mas eu não tenho como outra palavra dizer, uma nova era que vai surgir, uma nova visão, novos valores e também novas missões que vão se clarear, né, na medida que nós vamos passando por essa lavoura destruída. Eu estou estudando muito o livro de Atos. Nós fizemos o ano passado um estudo sobre o livro de Atos. Foi muito, eu creio que foi de Deus, foi providencial, porque está me ajudando agora, né, nessa ideia da formação do Covid, o que seria no Covid. Eu já preguei aqui no domingo na igreja sobre o cenáculo de oração. O livro de Atos
um estudo mais aprofundado, o povo que aceitaram Jesus, 3.000, 5.000 depois não fala mais de números, fala que a igreja crescia, mas não fala de como crescia, se crescia em números, não fala de crescimento em números. Mas sabemos que o livro de Atos chega um momento e começa a falar não mais das conversões, mas das dificuldades daquela igreja emergente. Entenda que aquela igreja, na época de Atos, era uma igreja arrasada. Aquelas pessoas, aquela população no livro de Atos, quando ouviram o Evangelho, era uma população que estava oprimida pelo Império Romano, não tinha certas liberdades. A igreja, a sinagoga estava contaminada, conforme Jesus nos Evangelhos menciona. O povo vivia numa miséria. E quando ouviram as boas novas, abraçaram essas boas novas como uma esperança de uma mudança de vida. E o livro de Atos fala sobre isso. Então o livro de Atos não fala sobre estruturas como hoje nós vemos na igreja. Muitos querem retornar à ideia da igreja de Atos. Então fala de estruturas. Uma das estruturas é a formação de células. Eu não sou contra as células, eu sou a favor de células. Aquelas células antes da pandemia, acabou, mudou radicalmente. Porque na pandemia nós não podemos mais nos reunir, porque foi proibido a reunião para não haver a contaminação. E agora que aparentemente está passando essa tempestade, as pessoas, as igrejas principalmente, querem retornar aquilo que era antes da Covid. Eu acho que é complicado, vai ser complicado voltar o que era antes da Covid. Eu acho que mudou muito. E uma das coisas principais agora, eu creio que nós temos que começar a ouvir o povo, ouvir as pessoas, como que passaram, como se superaram da Covid. Houve muitas perdas em nosso meio. Mas eu creio que Deus tem uma promessa. E a promessa do Senhor é um Gósen. Gósen, eu creio que é um tipo de uma casa de refúgio. Gósen, como já ministrei, vou ministrar mais adiante, em voltar a esse assunto novamente, eu creio que Gósen é uma igreja em oração. A palavra-chave do livro de Atos, eu fiz toda uma revisão do livro de Atos e foi grifando certas palavras, e o que mais sobressai ali é oração. Os discípulos em oração. Tudo gira em torno de oração. Então eu creio que para nós vencermos essa situação que estão vivendo, para superarmos essa situação que estão vivendo, temos que não pegar as antigas sementes que nós plantamos, que deu uma lavoura maravilhosa, gloriosa, mas só que agora essa lavoura foi totalmente devastada. Então temos que reimplantar novamente, reinvestir em novas sementes. Eu creio que a semente mais importante que nós possamos ter em nossas mãos é a oração. Eu creio que essa é a semente que Deus está entregando. Então, vocês da Nikkei, que estão me ouvindo agora, orem, busquem oração. Lá em Redonda, o pessoal costuma colocar as cadeiras na rua, um púlpito na rua e pregar. Eu acho interessante, mas eu tenho lá um certo problemas com um barulho. Como é que os vizinhos vão receber esse barulho? Será que o evangelho precisa ser desse modo? Podemos fazer uma coisa diferente. O Júnior, o Marcos, que estão aí em Redonda, por que não faz um culto diferente? Em vez de pregação, põe o povo para dobrar o joelho, orar por Redonda, que passa por uma violência de milicianos, ou sei lá de bandidos. Todas as igrejas precisam voltar ao
ao livre-arbítrio, que é a oração. Eu vou ministrando para os irmãos mais coisas para os irmãos. Eu tenho em mão aqui todo um material sobre a escola de oração, que eu vou passar para os irmãos aqui, os outros vídeos. No próximo vídeo eu vou reportar novamente a visão que o Senhor me deu sobre a criação de Gósen, o que eu entendo por ser Gósen. Amém, irmãos? Então, orem, principalmente pelos enfermos. Temos aí a irmã Zilda aqui em São Paulo, temos aí em Redonda a irmã Elisvanda, passando por uma luta terrível de uma enfermidade, inclusive parece que está internada ainda. Tivemos aí a irmã Arite, no Rio de Janeiro, nossa missionária em Arite, também passando pela enfermidade da Covid, venceu a Covid, mas tem os pulmões comprometidos. Ficamos sabendo recentemente aí o incêndio na casa da irmã Claudiane e do Felipe. Tudo isso eu creio que é a ação do Espírito do Medo. O Espírito do Medo vai atuar na igreja com enfermidades, provocando perdas materiais, perdas de saúde e outras coisas mais. Então, só há um medo, segundo a Bíblia, segundo o que está na Bíblia. O único modo de vencer os espíritos é oração, e Jesus disse numa outra oportunidade: jejum, oração e jejum. Amém, irmãos? Então esteja orando aí pela irmã Zilda, a pastora Lisvanda, orando também aí pela Claudiane e o Felipe, que passaram por essa situação complicada, perda da sua casa. Orem pela irmã Arite e outros irmãos aí que estão aí passando por grandes necessidades na sua família de enfermidade. Amém? Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.